Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da velocidade em função do tempo. Deixa eu colocar aqui velocidade em função do tempo. O gráfico da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado é velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vou ficar com você mais a tia. O que a gente decorou, né, pessoal? Para ajudar a decorar. O gráfico de velocidade em função do tempo, ele lembra y igual a b mais ax, a equação de uma reta. Então é bom vocês darem uma olhadinha na equação de reta, que é ax mais b. Eu coloquei no formato onde o a para nós é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. A reta, se vocês lembrarem bem, se o a for positivo, a reta tem uma inclinação assim, passando no b aqui. O b é onde corta o eixo do y. E se o a for negativo, a reta tem uma inclinação assim. Então aqui está o B também. O B é o lugar onde corta o eixo do Y. Bom, isso aqui se for uma reta, lá na matemática. Agora nós estamos falando de velocidade final física. Velocidade inicial mais AT. O A é o mesmo A, o T é o nosso X e o Y é o V, velocidade. Então, se nós formos fazer o gráfico da nossa equação horária da velocidade, vai dar algo assim, pessoal. Onde o V0 corta o eixo aqui do Y, velocidade. Isto vai ser nessa inclinação aqui. Se a aceleração aqui é a aceleração, o coeficiente angular é a aceleração, for maior que zero. Então, se a aceleração for maior que zero, é assim. A inclinação é menor que 90 graus aqui. E, por outro lado, se a aceleração for menor que zero, aqui é o V0, a inclinação é assim. Maior que 90 graus. Está aqui. E aqui, claro, é o tempo e aqui é o tempo. Então, vamos fazer um exercíciozinho para ver melhor, né, como se aplica esses gráficos. Vamos fazer um exercício de um gráfico de velocidade em função do tempo. Um ponto material em movimento retilíneo tem velocidade dado por V igual a 4 mais 2t no SI. Construa o gráfico desta função. Então aqui está, pessoal, já coloquei aqui para vocês, né, a nossa equaçãozinha. E para construir o gráfico, eu estou vendo que comparando, vou ficar com você mais a tia, comparando com a nossa equação, V0 é igual a 4 metros por segundo, porque foi dado que é no sistema internacional. E a aceleração está aqui, é só comparar, 2 metros por segundo ao quadrado. Eu já estou notando que a aceleração é positiva, logo, se eu fosse fazer um gráfico, iria ficar com uma inclinação assim. Porque a aceleração é maior que zero. Mas vamos fazer aqui, chutezinho, né? T e V. Eu vou chutar dois valores, que é uma reta, e uma reta bastam dois valores. Eu vou chutar o 0 e um outro qualquer valor aqui, o 1, para fazer o nosso gráfico. E aí nós vamos calcular o que vai dar aqui. V igual a 4 mais 2, bota 0 dentro do T, vai dar 4 metros por segundo. E aqui, V igual a 4 mais 2 vezes 1, o nosso tempo vale 1, velocidade igual a 6. 6. O metro por segundo eu vou omitir, pessoal. Deixa o metro por segundo, que a gente sabe que é metro por segundo. Então, fazendo o nosso gráfico, foi o que pediu, né?
o tempo sendo zero, a velocidade aqui, esse é o eixo, o eixo das velocidades, em metros por segundo, e aqui está o eixo dos tempos em segundos. Se eu for colocar, então, primeiro 1, 2, 3, 4 aqui, 5, 6, já separei na escalinha 4 aqui. Então, quando o tempo é 0 é 4, tempo é 0 é 4, e quando o tempo for 1 segundo é 6. Tá aqui. O gráfico passa por esses dois pontos, uma boa régua. Tá aí. O gráfico, né, da velocidade em função do tempo. Facilzinho, tá, pessoal? Vejam que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é maior que zero. Repare que a inclinação, então, foi essa. Vamos fazer outro exercício, que é quadrado, para a gente dominar bem esses gráficos. A função horária da velocidade de um corpo em movimento é v igual a 40 menos 10t no SI. Construa o gráfico. Eu dei agora um onde a aceleração é negativa. Vamos comparar aqui. Vou ficar com você mais a tia. A nossa frasezinha para decorar, né, pessoal? Velocidade inicial 40 metros por segundo, a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo feitinho, né? Vamos agora fazer a nossa tabelinha para poder calcular dois valores apenas, t e v. Eu vou escolher o 0, que eu sempre prefiro, e o número 1 pode ser. E aí eu vou calcular o v substituindo lá em cima. Então, velocidade igual a 40 menos 10 vezes o 0. 10 é 0, 0, mais 40, 40. Velocidade igual a 40 menos 10 vezes 1. 10, 1, 10 dá 30. Então, fazendo o nosso gráfico, né? Velocidade eu vou chamar aqui de 10, 20, 30, 40. Chamei com uma escalinha de 10 em 10. Então, aqui 10, 20, 30, 40. Quando o tempo é 0, é 40. Tá aqui, parte daqui. Se for 1, vai dar 30. Aqui. E agora, face a reta aqui. Passando por esses dois pontos, uma boa de uma régua dá, né? Pessoal, aqui, ó, eu não sei se vocês estão notando, aqui eu vou botar velocidade em metros por segundo, e aqui é o tempo dado em segundo. Aqui, ó, uma coisa muito curiosa, neste lugar aqui a velocidade é igual a zero. Eu estou vendo isso, que a velocidade ela vem diminuindo, chega uma hora que o corpo para e começa a ir para o lado contrário, a velocidade fica negativa. É como se ele estivesse indo para cá, num determinado momento ele para e começa a voltar. Importante vocês entenderem que aqui, ó, é onde a velocidade foi zero, tá? Então ele vem vindo, mas está parando, parou e começou a voltar. Aí eu pergunto, em que instante ele parou e começou a ir para o outro lado? Quando isso aconteceu? Olha, é muito simples. Eu tenho aqui em cima, ó, que a velocidade é 40 menos 10t, então eu ponho 0 igual a 40 menos 10t. Agora eu vou descobrir em que tempo a velocidade era zero. Então, passo o 10t para o outro lado, 10t igual a 40, t igual a 40 sobre 10, t igual a 4 segundos. Depois de 4 segundos, aqui é 4, então, é quando ele parou e começou a ir para o outro lado. Deixa eu botar aqui 2, 3 e 4 segundos. No quarto segundo é quando ele
parou. Isso é verdade, porque olhe bem, a velocidade inicial não é 40? Então a velocidade inicial é 40 metros por segundo para lá. Já a aceleração negativa, a aceleração é negativa, então ela é contrária. Então a aceleração é para cá. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo igual a zero está aqui. No tempo igual a 1, a velocidade tem a aceleração contrária, ela passa a ser 30 metros por segundo. Isso no tempo igual a 1. No tempo igual a 2, ela diminui mais 10, então passa a ser 20 metros por segundo. O tempo igual a 3, ela é 10 metros por segundo. E finalmente no tempo igual a 4, ela é 0 metros por segundo. Realmente é onde o móvel parou, como eu tinha calculado aqui. Então tá, pessoal. Só botei aqui para vocês entenderem bem como funciona isso. A aceleração é contra a velocidade, então ela subtrai 10 metros por segundo a cada segundo da velocidade. E aí fechou o nosso cálculozinho. Vamos passar então para outra parte dessa matéria. Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês é para a inclinação desse gráfico de velocidade em função do tempo. Aqui tem o gráfico da velocidade com o tempo. Se vocês olharem bem aqui, ó, vocês estão vendo um triângulo. E aqui, claro que o triângulo tem uma inclinação, é isso que eu quero chamar a atenção. A inclinação para nós vai ter um significado. Se vocês pegar aqui, ó, vocês vão ver que isso aqui é uma variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? É a velocidade no fim menos velocidade no início, é o que variou. E aqui nós temos a variação do tempo, delta tempo. Então, se vocês olharem bem, isso aqui é o cateto oposto ao ângulo e esse é o cateto adjacente. O que a gente sabe lá da trigonometria, pessoal? A gente sabe que no triângulozinho, tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente, é coca. O cateto oposto para nós é o ΔV, então a tangente de alfa é ΔV sobre cateto adjacente, ΔT. Ora, ΔV sobre ΔT é a aceleração, pessoal. Então, a tangente é a aceleração. Tangente de alfa é a aceleração. Porque nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, vídeos passados a gente deu, né? Então tá aí, a tangente tem um significado físico. É a aceleração do móvel. Isso para o movimento retilíneo uniformemente variado. É claro que se a inclinação for assim, a aceleração é positiva, e se a inclinação for assim, a aceleração é negativa. Não se esqueçam disso, tá? Claro que aqui é velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Vamos fazer um exercíciozinho então para fixar isso aí. A velocidade de um corpo no decorrer do tempo é dado pelo gráfico abaixo. Achar a velocidade do corpo no instante 10 segundos. Bom, pessoal, para resolver essa questão, inicialmente, nós temos que achar a velocidade quando o tempo é 10 segundos. Para isso, eu vou ter que achar a equação. A equação horária. A equação horária, vou ficar com você mais a tia. Aí, nossa formulazinha, né?
A velocidade inicial está na cara aqui, eu estou enxergando que a velocidade inicial está aqui no início, é 5. Velocidade inicial é 5 metros por segundo. Como é que eu sei que é metros por segundo? Porque está aqui, ó, metros por segundo. Velocidade é dada em metros por segundo. A aceleração tem que saber também. E aí entra aquele nosso conhecimento recente. Delta V e aqui delta T. E aí a gente vai ver esse ângulo aqui. E a gente sabe muito bem que a tangente desse ângulo é a aceleração. Então a aceleração é a tangente. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O que vai dar aqui, delta V? É o final menos o inicial. A velocidade final é 17 menos 5. 17 menos 5. Quanto é que é 17 menos 5? É 12. Então, o delta V é 12 metros por segundo. Deixa eu botar assim para destacar bem, né? O de cima eu já sei que é 12 metros por segundo. E o de baixo aqui é 1, 2 e 3. Ora, pessoal, é 3 menos 0. O delta T é 3 segundos. Então, sobre 3 segundos. Dá para dividir 12 por 3, vai dar 4 metros por segundo a cada segundo. Essa é a aceleração, então, pessoal. Então, a aceleração, tangente de alfa, a gente já viu que é a aceleração. Então, achando a tangente, eu já achei a aceleração. Segundo vezes segundo, a gente junta os dois, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a aceleração. E agora que eu já tenho a velocidade inicial e a aceleração, eu substituo. Velocidade final é VO mais AT. Velocidade final, quem é o VO é 5 mais... Então, velocidade final é 5, que é o VO, mais 4A, que é o A, T. Só que pediu no tempo, o tempo 10 segundos. Qual é a velocidade ao final de 10 segundos? Então, velocidade final é 5 mais 4 vezes 10. 5 mais 40. Então, a velocidade final ao final de 10 segundos é 45 metros por segundo. Aí, então eu tive que achar a equação da velocidade e aí então substituir o tempo. Então essa é a resposta. Pessoal, eu agora quero falar para vocês também da interpretação física da área. Aqui vocês têm, eu já tinha dado, que a área de um retângulo, revisão rápida, é a base vezes a altura. Então a área é igual a base vezes a altura. Isso foi dado em vídeos passados. Mas o nosso retângulo aqui, ó, a área, a base é o tempo e a altura é a velocidade. Então, velocidade vezes tempo. Então, a área para nós é a distância percorrida. Fisicamente, é esse o significado da área. Mesmo que seja uma área esquisita, sim. Então, a área dessa figurinha aqui, uma vez que é a velocidade pelo tempo, então a área é a distância percorrida. Não só para movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniformemente variado também aceita isso. Então é isso que eu queria falar para vocês. Vamos fazer um exercício onde se aplica essa área para a gente ver uma aplicação disso. Dois móveis A e B partem da origem dos espaços no mesmo instante t igual a zero.
seguindo a mesma trajetória retilínea. As velocidades variam com o tempo de acordo com o gráfico dado abaixo. Então aqui, pessoal, se vocês observarem bem, vocês têm aqui que o móvel B ele começa com velocidade de 10 e a velocidade vai crescendo até 50. Já o móvel A ele tem uma velocidade constante e igual. A velocidade dele não varia. Os dois partem do mesmo local. E nós queremos saber, calcule a distância entre eles após 10 segundos de movimento. Então vamos pensar bem. Quando o tempo é zero, eles estão no mesmo local. Só que eles vão andar distâncias diferentes. Então um vai estar num lugar e o outro vai estar mais além. E aí eu quero saber, pergunta, né, a distância entre eles, sabendo que eles estão em cima da mesma linha. Eu fiz aqui para vocês, ó, separado já, o gráfico do móvel A e o gráfico do móvel B. O móvel A é fácil, eu tenho que calcular a distância que ele percorreu e para isso eu só tenho que calcular essa área aqui. Então já pintei as áreas, esta área é a distância, área, e esta é outra área. Então a distância é a base vezes a altura, então distância de A, área do móvel A, é base vezes a altura. A base é 10 e a altura é 50. Então, 10 vezes 50. Vai dar a área. Tem acento aqui. Do A vai ser 500 metros. Quer dizer, o móvel A, ele avançou 500 metros. Já o móvel B, eu vou fazer o seguinte. Eu posso dividir essa área em duas áreas menorzinhas aqui, ó. Eu posso fazer a área do triângulo aqui, que eu já coloquei aqui para vocês verem. E aí vai ser 10 a base e a altura aqui, se eu não me engano, é 40. Sim, porque daqui até aqui, ó, tem 40. É só fazer 50 menos 10. 40. A área de triângulo, então a área 1. E a outra área, que é essa aqui, é um retângulo. Um retângulo, onde aqui é 10 e aqui também é 10. Área 2. E aí, ao fazer o cálculo dessas duas áreas, como é que é a área de triângulo? É base vezes a altura sobre 2. A área 1 é base, que é 10 vezes 40 sobre 2. Eu vou achar que a área 1, 200 metros. A área 2, 10 vezes 10, aí não tenho que dividir. A área 2 é 100 metros. Então a área do móvel B, vamos botar assim, é 200 mais 100. A área do móvel B é 300 metros. Bom, isso quer dizer, se a gente voltando aqui, que a gente tinha, eles saíram do mesmo lugar, só que o móvel B andou menos, ele andou 100, 200, parou em 300 metros. Já o outro andou 500, a gente achou 500, então 400 e 500. A distância entre eles é 500 menos 300. Então a distância entre A e B é 500 menos 300. 200 metros. É a resposta, então. Distância entre A e B. Sendo que eles avançaram distâncias diferentes, partiram do mesmo lugar aqui. Posição inicial do A é igual à posição inicial do B. Só que aqui
posição final do B é 300, posição final do A é 500. Porque o A, na verdade, pessoal, se vocês observarem bem, ele estava sempre com a velocidade de 50. Ele não, o outro estava com 10, depois passou para 20, 30. E lá no fim ele chegou no 50, mas ele, só por um instante final que ele chegou no 50. Antes dos 10 segundos aqui, ele estava sempre com velocidade menor, por isso que ele não percorreu menos que o outro, que a velocidade dele sempre foi menor, ela estava crescendo, mas sempre menos que 50. Então tá aí, pessoal, a distância é 200 metros. Pessoal, esse exercício aqui, o enunciado é: determine a função horária da velocidade. Eu estou fazendo ele só para vocês verem aqui que a inclinação aqui, ó, esse tipo, nós vamos ter a aceleração aqui, cateto oposto, que é isso aqui, delta V sobre delta T. Então a tangente do ângulo alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, lembrando que aqui é menos por causa da inclinação, tá, pessoal? É negativa. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, isso aqui a gente já viu que a aceleração é menos negativo 20 sobre 2. A aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Já vou botar ao quadrado, que aqui é metros por segundo a gente junta os dois segundos. E a equação é velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. A velocidade final, a inicial é só olhar aqui, é 20. 20 menos 10 vezes t. Aí, o que foi pedido foi a função horária da velocidade. Também dito, foi a função horária, a equação horária da velocidade. Também pode ser dizer que é a equação horária da velocidade. Isso aqui está no sistema internacional. Como é que eu sei? Está escrito ali, ó, metros por segundo e segundo. Tá? Vamos passar para outro exercício. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniformemente variado e sua velocidade varia com o tempo, de acordo com o gráfico dado abaixo. Então aqui está o gráfico, né? Que nós temos aqui a velocidade e o tempo novamente. Velocidade inicial começa em 5 e depois de 8 segundos está em 21. Simples de entender. Pergunta, calcule. Letra A, a função horária da velocidade. Letra B, o espaço percorrido de 0 a 8 segundos. Letra C, a velocidade média do móvel no intervalo de 0 a 8 segundos. Ok, então, neste caso, né, o que a gente pode fazer? Função horária da velocidade, já sabido. Vou ficar com você mais a tia. A velocidade inicial está ali, é 5. Vamos escrever aqui. VO igual a 5 metros por segundo. Porque aqui está em segundo e aqui está metros por segundo. A aceleração aqui tem delta V e delta T. Aquela coisinha, né? De tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a aceleração é, quem é o delta V? 21 menos 5 sobre 8 menos 0. Então é a variação das velocidades, 21 menos 5 e 8 menos 0. 21 menos 5 dá quanto, pessoal? Acho que dá 21 menos 5 dá 16. 16 sobre 8. Então, 16 metros por segundo. Então, 2 metros por segundo. Então, é a aceleração. E aí, é claro que a gente pode juntar, vai dar aqui já colocando, né, que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado.
Pergunta, então, a função horária da velocidade já está muito fácil, é só colocar agora o que eu achei. Vai ser velocidade final. Velocidade inicial, que é 5, mais 2 vezes, que é a aceleração, vezes o tempo. Tá aí. Então esta é a velocidade final. Outra pergunta. O espaço percorrido de 0 a 8 segundos. Olha, pessoal, o espaço percorrido, a gente acabou de ver que a área aqui, né? É a área dessa figurinha aqui. Eu vou dividir em área 1, em área 2, para poder calcular o espaço percorrido. Então, calculando essa área que eu vou pintar, então vamos calcular o espaço percorrido. A área 1 é um triângulo, deixa eu reproduzir ele aqui. A área 1 é esse triângulo aqui. Aqui embaixo é 8. E esse pedacinho aqui a gente já viu que é 16. Esse pedacinho daqui até aqui. Então essa é a área 1. E a área 2 é o retângulo. Onde aqui no chão é 8 e aqui é 5. Área 2. Área 1, base vezes a altura sobre 2. Área 1 é a base, é 8 vezes 16 sobre 2. Simplifica. 4 vezes 16, 64. Área 1, 64 metros. Interpretação física, a área é a distância percorrida. Área 2 é base vezes a altura e não tem sobre 2, porque é retângulo. 8 vezes 5, área 2 igual a 40 metros. Somando a área 1 mais a área 2, vai dar 64 mais 40. Resposta: 104 metros é a distância percorrida. Próxima pergunta. Velocidade média do móvel de 0 a 8 segundos. Bom, pessoal, a velocidade média, nesse caso, eu posso fazer de dois jeitos. Distância percorrida, que é o 104 sobre 8, é um dos jeitos. Então, velocidade média é 104 sobre 8 metros por segundo. Se eu fizer a divisão, vai dar 13 metros por segundo. Então, essa é a velocidade média. Outra maneira de fazer, que só vale para movimento retilíneo uniformemente variado, é a média, a velocidade no instante inicial mais a final sobre 2, a média. Isso só vale para movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade inicial é 5, tá aqui, é só olhar. Então, velocidade média é 5. Velocidade final tá aqui, é 21, é só olhar, 21 sobre 2. Velocidade média vai dar 26 metros por segundo dividido por 2. 26 por 2, velocidade média é 13 metros por segundo. Tá aí a resposta da velocidade média, pessoal. Então, duas maneiras de achar a velocidade média. A distância pelo tempo ou fazendo uma coisa que só vale para o movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade inicial mais velocidade final sobre 2, que dá também certinho. Bom, pessoal, então esse vídeo eu vou terminando por aqui. Espero que tenha contribuído. Se vocês quiserem se manter informados sobre o meu trabalho, inscreva-se no meu canal no YouTube, que diariamente vocês receberão informações dos vídeos que eu estou postando. Então, até o próximo vídeo com gráficos de equação horária das posições.